inicialmente, fazer uma pergunta ao depoente. Se ele conhece o senhor Nelson Ramon Aguilera Júnior. Responda, por gentileza, no microfone. Não, deputado. Não sogro do senhor Felipe Macedo, que doou para sua campanha. Não conheço. Os processos Não lá conheço o seu Felipe. O doador da sua campanha, segundo informações, doou a pedido do sogro, cuja relação pessoal é antiga, dono de diversas construtoras. A história vai dizer a verdade ainda, fique tranquilo. Presidente, eu queria, em respeito à democracia brasileira, todos aqueles que defendem o direito à nossa constitucionalidade, o direito ao voto, a democracia, o respeito às instituições, em especial também queria, em respeito também a essas familiares das vítimas do Covid, eu queria mostrar um vídeo, porque falar em eficiência em respeito à Constituição pelo governo anterior. É importante a gente relembrar algumas coisas. Por favor. O próprio depoente falando hoje. Ao longo dos 4 anos de governo, respeitam os 3 princípios que estavam no caminho da prosperidade. O primeiro deles, constitucional. Um governo que foi respeitoso à Constituição do primeiro ao último dia. A primeira turma do STF acaba de estabelecer a dosimetria, o tamanho e o tipo de pena que será imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele foi condenado há poucas horas por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. Segundo, eficiente. O país ultrapassou oficialmente hoje a marca de 100 mil mortos pelo coronavírus. Os 500 mil mortos pela doença. 700 mil mortos por Covid-19. Nós iniciamos desde o início do governo um processo de busca de eficiência. Eu estou com Covid. Esse é o governo da eficiência, que matou no Brasil seus próprios patriotas, mais de 700 mil. Brasileiros e brasileiras, pai de famílias, senhores aposentados, pensionistas, jovens, crianças. Todo mundo conheceu alguém que foi vítima. Ou sentiu a dor dentro de casa, ou de algum amigo, algum vizinho. E esse governo da eficiência que negava vacina, que ria da dor, do sofrimento, é isso que é eficiência? O governo da fila do osso, do desemprego, da miséria, da fome que voltou a reinar no Brasil? Esse é o governo da eficiência? Com certeza não. Pelo menos naquilo que nós consideramos que é eficiente em termos de política pública, que é a política atual, que novamente tirou o Brasil da fome, que faz política de inclusão como o pé de meia, como a farmácia popular integral e tantas outras, diferentemente do período anterior. É tão constitucional aquele governo que o seu líder máximo está preso. E já vai para a Papuda e inclusive vai lá encontrar o careca do INSS. E alguns outros em breve também estarão lá. O senhor teve a sorte, porque saiu do governo no início de abril. Com o poder que tinha influência naquele governo, se continuasse, provavelmente teria participado da trama, seria consultado da trama do golpe. Eu queria, presidente, agora, por favor, um outro documento. Se puder ampliar, agradeço. Ali é um parecer da Advocacia Geral da União, suspeita de fraudes, representação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu mostrei esse documento, entregue aqui ao ex-ministro Moro, ministro da Justiça, da própria AGU. Continua, por favor. E nada foi feito para levar, para se investigar, para apurar, para cessar os descontos, como o nosso governo fez. O governo anterior deixou a farra continuar. O item 2, somente se considera entidade de aposentados uma associação ou entidade formada, tão somente por aposentados do regime geral da Previdência, com objetivos inerentes a essa categoria. Aí continua. 3, recomenda-se à administração a revisão de todos os acordos de cooperação técnica, desses já firmados, com vista a resilir, cancelar os que não se amoldam a esses requisitos, a fim de garantir a observância dos preceitos legais aplicáveis. Continua, por favor. Aí, foi-se cancelado um dos ACTs da Unipar, que, coincidentemente, o filho do depoente é o advogado. E nesse decreto, já falado aqui pelo deputado Pimenta, 10.537, de 22 de outubro de 2020, continua, por favor, está lá o decreto, pode ampliar. Próxima página.
Desce, não, sobe um pouquinho a página, sobe, por favor. Não, ao contrário, contrário. Contrário. Ao final, quero ir ao final dela, quero ir ao final. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 28 de outubro de 2020. Jair Messias Bolsonaro, compromissado com a legalidade e a Constituição, para combater a corrupção. O senhor ministro Paulo Guedes, que tem que vir essa CPI aqui depor também, porque foi ministro da Previdência. E o senhor, o depoente Onyx Lorenzoni. Assinou, permitindo logo na sequência, olhem a data, hein? O decreto foi de 20 de outubro de 2020. 28. Muito bem lembrado. Obrigado, senador. Vem um outro. O parecer, logo na sequência. Por favor, um outro documento. Um outro. A página anterior. Não, volta. Para frente então. Mais um. Mais um. Mais um. Bom, tem uma página que está faltando, mas eu vou aqui. É o parecer, a nota técnica do INSS, da Diretoria de Atendimento, estudo de viabilidade técnica sobre a conveniência e a oportunidade da celebração da proposta de acordo de cooperação técnica. Quem é o interessado? União Brasileira de Aposentados da Previdência, Unibap, cujo filho do depoente era o advogado. Por favor, adiante. No item 18, que está ali, se puder aumentar, agradeço. O que diz? Com a edição do decreto 10.537 de 2020, ocorreu nova consulta à Procuradoria Federal Especializada, que se pronunciou através do parecer número tal, de dezembro de 2020, conforme o documento número tal, a sua aprovação, em parte através do despacho número tal, de 18 de dezembro de 2020. Olha só, está expresso no parecer do INSS. Diante a alteração do decreto, assine com quem? Continua, mais uma página. Quem assina o decreto também, nesse caso, alteração do parecer, André Fidelis, que já atuava no governo anterior. O erro do senhor Stefanuto foi ter deixado esse servidor trabalhar na nossa gestão. Junto com o senhor Giovanni Speaker, que também está super enrolado. E a conclusão é para assinar com a Unipar. Então, olha só, senhoras e senhores, foi criado, publicado um decreto a toque de caixa sobre encomenda, destinatário, defesa de alguém, não sei se foi pelo filho do ministro, como advogado, nós não podemos criminalizar a advocacia. Mas ele poderia até explicar muita coisa a essa comissão se ele atuou defendendo ou não esse decreto. E com quem ele falou à época do poder público para eventualmente permitir que a sua entidade que ele representava pudesse fazer o ACT, porque logo na sequência ela fez. E quero, próxima página, esse governo é bom de fazer encomenda, está ali. Olha só, 3 pessoas poderosas do INSS. O ministro Onyx no centro, do lado dele, o senhor Abraão, que veio aqui depor semana passada e foi preso por essa comissão. Do lado do senhor Abraão, o senhor Oliveira, que foi ministro indicado pelo Onyx, o depoente, foi presidente do INSS indicado pelo depoente, porque assim ele mesmo disse aqui, o Oliveira, e do lado também o senhor Rolim, que diziam que era o conhecedor do INSS, da Previdência. 3 figuras poderosíssimas atendendo com todo carinho o senhor Abraão. Será que estavam discutindo a possibilidade de 2 federações, confederações de pescadores artesanais, poderem fazer ACT? Uma exceção à regra, somente para uma categoria que eu falei na semana passada, porque logo na sequência... O senhor está pedindo só para o senhor repetir os nomes, por gentileza. Eu só peço que aí ele está... Presidente, eu estou terminando meu raciocínio... Vou pedir para ser agora o presidente interromper. Mais um minuto. Deputado Alencar, por gentileza. Aqui, né? Pois não, deputado, por favor. Obrigado. Só o senhor Rolim está na frente do senhor Oliveira, ali na diagonal. O indicado e o querido conhecedor do INSS, como disse aqui o depoente. Então, e olha só, e aí foi na lei 14.441, isso foi antes do senhor Onyx deixar o ministério. E nesse mesmo ano veio para cá e foi aprovada uma lei criando a exceção para que 2 confederações de pescadores pudessem assinar o ACT. E assim foi assinado pela CBPA, que roubou milhões de pescadores nesse país, aposentados e pensionistas.
lesando, enganando, fraudando documentos e registros de associados. É muita coincidência, mas ali estão os dados, os documentos e os fatos, demonstrando que de eficiente e compromisso com a ética aquele governo não tinha nada. O senhor mesmo disse há pouco que tomou conhecimento de descontos indevidos à gestão anterior. Por que não mandou investigar? Aliás, quando o servidor do INSS foi ameaçado de morte, a Polícia Federal arquivou. O senhor ministro Moro recebeu o documento e não fez nada. Aliás, depois saiu do governo dizendo que aquele governo não era para investigar, não era sério, porque inclusive era para proteger a família envolvida com a milícia. Esse é um ex-ministro que disse textualmente, e os documentos são claros, Vossa Excelência confessou que vocês sabiam que tinha irregularidades no desconto. Pegue o vosso depoimento, se lembrar, há pouco. Mas não fizeram nada para combater. Vem falar de uma MP cujo senador dessa comissão do PL apresentou a proposta para acabar com a revalidação, ser zero. Isso lá na MP de 2019. E vocês não tomaram nenhuma providência e o governo, em 2022, sancionou a lei que acabou com a revalidação, isso no governo anterior. Esse não é compromisso com a ética, porque se sabiam, deviam agir com muito mais firmeza no combate à corrupção. Mais uma página, por favor. Esse é o montante da Unibap, e vê que ela cresce em 2022, de 2021 de 5 milhões para 2022, 40 milhões. A entidade que seu filho é advogado e representou por um bom período. E assim ela aumenta 56 e 22 e 62 e 24. Por fim, a última página, mais duas. Rapidamente, aqui tem um histórico das doações eleitorais do senhor Felipe Gomes, dirigente da MAR, que também assinou na época que o depoente era ministro. Mais 30 segundos para concluir, presidente, por favor. Que assinou o ACT na época que o depoente era ministro. E ele, que é genro do senhor Nelson, que dizem que doou para pedido do sogro, podemos esclarecer isso aqui adiante, e ali tem várias outras coisas, 60 mil reais, e assim foi doado pelo senhor Felipe, para concluir uma página tirada das contas eleitorais, próxima página, por favor. Obrigado. Está lá, Felipe Macedo Gomes doou 60 mil reais, e no dia 30/9, sabe o que aconteceu no dia 30/9? Ele assinou o ACT no dia 9/8, na época da gestão do ministro Oliveira, indicado por Vossa Excelência ao presidente Bolsonaro, como o próprio Oliveira falou aqui em depoimento. E logo na sequência, veio uma doação generosa para a vossa campanha, e depois Vossa Excelência disse que não conhece. Parabéns, presidente, eu não tenho dúvida alguma. Sabe do quê? Sim. Que o governo anterior não tinha ética, não tinha responsabilidade, não tinha compromisso com a Constituição e deixou a roubalheira comer solta. Quem mandou investigar, parar os descontos, foi o presidente Lula e devolveu, em respeito aos aposentados, o dinheiro roubado. Pois não.